mais de 70% das transformações empresariais elas falham. Mas por que elas falham? Porque elas não estão bem alinhadas. Porque eu não tenho clareza, porque eu tenho movimento, mas eu não tenho a direção correta, eu não tenho método. O RH ele precisa ser estratégico para gerar resultado. 33% das empresas apenas buscam tecnologia na área de recrutamento e seleção. Faz toda a diferença você fazer uma divulgação estratégica, porque senão você erra o foco. Às vezes a área de RH pensa, mas o meu processo de recrutamento e seleção pode se tornar muito caro, mas muitas vezes o mais caro é depois que você trouxe uma pessoa que não faz sentido nenhum para a empresa. Estamos iniciando mais um episódio do VECast, esse episódio especial, o primeiro episódio de 2025, onde nós vamos falar exclusivamente de gestão de pessoas, falando aqui de desenvolvimento, falando de recrutamento, falando também de tendências de mercado. Para isso, eu convidei 3 especialistas, 3 feras no assunto. Estão comigo aqui a Fabiana Poletti, Christian Priori e Androsiana Delprá, para nós começarmos a falar. E a primeira pergunta que eu faço já para a gente já sair aqui do conformismo é, Fabiana, hoje muitas empresas, elas focam muito mesmo em demandas operacionais e acabam deixando de lado o RH, né? Principalmente as estratégias do RH. Como equilibrar essas demandas operacionais com as estratégias de RH? Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para quem está nos ouvindo aí. Eu vejo que não existe também a gente só focar no estratégico. A gente precisa focar nos dois, não tem como a gente esquecer do operacional. O líder, o diretor, seja o CEO ou o gestor, ele sempre vai ter aquele seu momento tático. Ele por várias vezes ele precisa pôr a mão na massa. Agora a questão é você equilibrar e colocar um percentual do teu tempo no estratégico. O que acontece é que nós somos engolidos pelo operacional. Somos levados no dia a dia a essa loucura, desde consumir conhecimento, consumir o que acontece por aí. Então, para que a gente chegue no estratégico, a gente precisa ter muito foco. A gente precisa olhar a cultura, a gente como RH ou como gestão de pessoas, falando em gestão de pessoas, ela precisa estar muito atrelada, muito alinhada aos valores e as culturas e a cultura da empresa. Eu diria que ela precisa ser o braço direito, né, da diretoria, do CEO, das empresas, e ela precisa mostrar para que veio. Para que ela assuma essa posição estratégica, ela precisa se vender. Como a gente se vende? Mostrando o trabalho. E como a gente mostra o trabalho? Fazendo a diferença, mostrando resultados, indicadores, fazendo um excelente recrutamento e seleção, que começa por aí, né? Pelo recrutamento e seleção. E assim, seguindo toda uma experiência do colaborador até, né, o desenvolvimento, enfim, tudo que a gente sabe que existe aí dentro de uma área de gestão de pessoas. Então, o estratégico é essencial. Eu já esqueci da pergunta até que você me fez, que eu já não me lembro mais, mas o estratégico, como focar no estratégico, né? Você precisa ter muito foco mesmo. Você precisa ter uma meta muito bem definida e sempre olhar para aquela meta. Eu diria que o ideal é todo dia você olhar, opa, será que hoje eu saí do meu foco? Que vai ter um momento que o RH vai ter que ir pro operacional lá e ele no final do dia ele precisa olhar para si e dizer assim, nossa, hoje eu fui muito operacional, amanhã eu preciso voltar para o estratégico, eu preciso pensar a minha área, eu preciso saber, eu preciso pensar se eu estou atualizado, se eu estou dentro daquilo que a diretoria está me pedindo, porque senão eu vou fazer folha. Mas isso não é uma dificuldade, Fabiana, até complementando, porque hoje o gestor que ele vem muito na área operacional, será que muitas vezes ele tem essa consciência que ele está na área operacional ou ele só está fazendo ali porque já está no automático? Muitas vezes já está no automático mesmo, você tem razão, Guilherme. E aí, vamos lá de novo para a liderança, aí vem um pouquinho assim de cima para baixo, né?
quando eu já fui RH por muitos anos, né? Então, quando a diretoria, quando o CEO abraça a causa e tem essa visão de gestão de pessoas, que gestão de pessoas é realmente a mola propulsora de uma empresa, não que as outras não sejam importantes, mas gestão de pessoas, ela caminha por vários setores, por todos os setores, por todas as lideranças. Quando o CEO dá essa carta branca para a gestão de pessoas, ele vai te direcionar muito mais para o estratégico e chamar essa pessoa. Opa, tu tá indo muito pro operacional, vamos, o que precisa? Você precisa de mais pessoas para estarem no teu time? Vamos colocar mais pessoas, você precisa delegar isso aí que você tá fazendo. E cai num vício, né? E esse é um trabalho que vocês fazem lá na Lamparima. Isso, né? isso. Até aproveitando, uma curiosidade aqui, cortando a pergunta, quanto tempo já na área de gestão de pessoas, Fabiana? Eu tô há mais de 20 anos. Eu não vou falar anos. muito mais, porque senão daqui a pouco, né, entrega, né? Aproximadamente. Eu também comecei a falar aproximadamente, né? E uma conta por cima, não sei se você acaba contando, mas quantos líderes impactados, quantas pessoas impactadas nesses mais de 20 anos? Você sabe que eu nunca fiz essa conta de quantos líderes impactados. Eu tenho indicadores de quantas pessoas eu já entrevistei na vida. Olha. Agora eu não me lembro assim de cor, mas eu tenho esse levantamento lá de 2004, pronto, entreguei, né? Opa. Porque eu sempre trabalhei com indicadores lá desde quando eu era, né, uma assistente lá de RH. Mas eu tenho histórias para contar no sentido de quem era estagiário comigo, começou estagiário e virou diretor. Né? Então, isso é um impacto, você proporcionar para que algumas pessoas que entram através de você, né? Através da gente como estagiário e depois se torna diretor, se torna proprietário de uma empresa, isso é muito bacana. Entendi. E conte um pouco para nós aqui sobre a Lamparima, porque você trabalhava com consultora, hoje inclusive você trouxe aqui essa moça aqui para te ajudar, a Daisy. E como que surgiu a Lamparima? Até para quem não sabe, a Lamparima é uma consultoria, né, de gestão de pessoas que fica em Cascavel. Isso aí. E como que surgiu? Qual foi a ideia? Por que o nome Lamparima? É uma outra curiosidade. Isso. Nós estávamos há 10 anos, nós fizemos 10 anos esse ano de consultoria e a gente queria fazer um boom, né? Precisávamos mudar a marca também, fizemos um rebranding e nós contratamos uma empresa, então, para fazer esse olhar. Como na nossa antiga logo existia uma lâmpada, e eu sempre trabalhei muito com ideias, eles vão fazer uma coisa diferente. A gente gosta de trabalhar dentro dos RHs com coisas inéditas, assim. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas e as pessoas hoje, elas precisam de um diferencial para ficarem trabalhando nas empresas, para engajar e tudo mais. Então, a gente sempre fala, nossa, tive uma ideias novas. E a lâmpada, então, sempre foi o nosso foco. E a questão foi como transformar essa lâmpada no rebranding. Surgiu a lamparina. O que faz uma lâmpada? Uma lanterna? Uma lamparina? O que faz uma lamparina? Ela clareia, ela ilumina, ela dá a luz. Então, esse é o foco. A lamparina ilumina, dá a luz a talentos, a coisas novas. E juntamos o ímã. Qual é o foco do ímã? Unir, conectar. Então, juntou a lamparina com o ímã, ficou Lamparima. E a gestão de pessoas. Então, que bacana, tá aí. Legal. Que bacana. Tá aí o nome. Legal. Inclusive, aproveitando aqui, o pessoal que está em casa nos assistindo a live, se quiser mandar as mensagens, mandar suas dúvidas, pode mandar, depois a gente vai respondê-los todos, tá? Seguindo aqui nosso primeiro VCast de 2025, eu gostaria de falar agora com a Androsiana. Androsiana, que é aqui de próximo, né? Dois vizinhos. Androsiana, você é especialista em recrutamento e seleção, né? Fundou a Vagol também. Me conte um pouquinho da sua história. Por que do nome da Vagol? Como que você chegou até recrutamento e seleção?
Bom, eu vou seguir na mesma linha da Fabiana, né? Aproximadamente 17 anos. Aproximadamente. Isso. Eu iniciei minha trajetória, Guilherme, na indústria, né? Como estagiária de recrutamento e seleção, né? Então, há alguns anos atrás eu fui estagiária e aí fui, né, galgando outros cargos até chegar no nível de coordenação nas indústrias, né? Eu atuei em grandes empresas, né, na área industrial, e aí chegou num momento que eu resolvi empreender, né? E aí, sim, eu atuei também como colega da Fabiana, como consultora por um período, né, por alguns anos, e aí surgiu a Vagol, né, devido à necessidade que a gente observava das empresas na área de recrutamento e seleção. Então, tanto nas outras empresas que eu havia trabalhado anteriormente, né, de não ter, né, na época não tinha um software de recrutamento e seleção, então, assim, acabava que o processo era muito manual, né, Guilherme? Tanto na nossa consultoria quanto nas empresas que eu trabalhava anteriormente. O manual era como? Receber o currículo impresso, né, fazer a triagem ali, olhando, ter uma pilha de currículos, né, em cima da mesa e olhar currículo por currículo, separar, esse tem perfil, esse não tem, esse tem essa, como marca texto, né? Esse tem essa especialização, vou separar aqui. Então, isso com um grande volume de vagas se torna muito moroso, né? Ou receber currículos todos no e-mail, aí recebe currículo no e-mail, recebe currículo por impresso, então isso acaba demorando muito e a empresa e o recrutador acaba perdendo muito tempo e perdendo o controle também. Muitas vezes se perde candidatos e algumas habilidades por não se ter um controle de todos os currículos. Então, com base nisso, aí teve um tempo na consultoria que a gente deu uma inovada, né? A gente estava assim no papel, aí a gente deu uma inovada, nós fomos para o Drive. Aí a gente salvava todos os currículos no Drive. Mas mesmo assim a gente acabava perdendo algumas informações, perdendo alguns currículos, e isso é ruim, né? E aí surgiu a Vagol. E o nome Vagol surgiu um dia que eu estava em casa, a gente tinha que encontrar um nome, né? O Christian estava comentando antes sobre o VORS, né? O nome VORS. Mas, assim, que nome, né? Chega numa hora que a gente começa a pensar qual vai ser o nome. E aí eu pensei, vagas, né? Vagol. Então, Vagol na empresa, né? Tem vagas em aberto. E aí surgiu o nome Vagol, né? A gente colocou o V, o A, 2 Gs, o O e o U. Então, um pouquinho, interessante, né, sobre isso. Muito bacana. E uma curiosidade, eu vou fazendo umas perguntas aqui, hein? Uma média, não sei se vocês já contabilizaram. Quantas vagas já passaram pela plataforma de vocês? A gente tem indicadores, né, por empresas, enfim, mas hoje nós somos uma plataforma nova, né? Nós estamos em torno de 2 anos comercializando, né? Então, hoje, em torno de 1.500 vagas que já foram fechadas. Né? Mas fechadas bastante. Na plataforma, em torno disso. Bastante. Bacana, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas aqui do pessoal. Sim. Que eu anotei, tá? Christian, você é um cara que assumiu a área de gestão de projetos do VORS, né? Meu parceiro aí de longa data já dentro do VORS. Como que chegou na área de gestão de pessoas? Sempre foi assim ou não? Um belo dia mudou também? Como que foi? Um belo dia resolvi mudar. Mas tem cara de desenvolvedor, na verdade. Pois né? então. De desenvolvimento, não de RH. Não é por aí. Não é por aí. A área de gestão de pessoas sempre foi. Toda a minha formação, né, ela foi dentro da área de recursos humanos, inclusive a minha primeira experiência profissional dentro da indústria também, na área de recursos humanos. Sou de uma cidade pequena, que é São Lourenço do Oeste, onde você tem uma vasta linha de oportunidades no mercado. Então você tem 2, 3 indústrias ali que dominam, né, todo o mercado. Enfim, então eu inicio como jovem aprendiz dentro do RH. E aí tive a oportunidade dentro do RH de pivotar por várias áreas. Jovem aprendiz é arquivo. Então começa pelo arquivo, aí você já começa com a curiosidade de entender, mas o que eu estou arquivando, por que isso, enfim. Então do arquivo já começa a trabalhar com cartão ponto, acompanhar ponto. Do ponto você já começa a ter um contato maior com as pessoas, vai para o recrutamento e seleção, é indústria. Então os critérios também são diferentes, né? Então muitas vezes com escassez de mão de obra, basicamente é olhar, a pessoa já passou por aqui, não passou, tá tudo certo, preciso fechar a vaga e vamos em frente.
faz parte da realidade desse mercado. Então, pivotei por recrutamento e seleção, depois entro a folha de pagamento, cálculos, aí eu até me identifico um pouco, mas nem tanto ainda, prefiro muito mais a área de gestão de pessoas e ainda tive a oportunidade de trabalhar também na área de ações trabalhistas, como a indústria, movimento, então aí sim, aí eu consegui realmente ter uma visão muito completa de todo esse ecossistema chamado recursos humanos. Surge um projeto dentro da ViaSoft. Então, dentro da ViaSoft, relacionado à área de gestão de pessoas e tecnologia, que foi aonde sim, então, consigo me identificar e casar as oportunidades e tudo. Porque eu consigo somar tecnologia, inovação, mercado com a área de pessoas. E agora sim, então, eu falo, não, eu sou da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas e sim, da área de tecnologia. Muito esse é um tecnologia. desafio, né, Christian? Muito porque tecnologia. eu vim da indústria, né, e puro RH. Então, eu usava o software de outras empresas, né? E aí, quando a gente vai para... É até um desafio, né? Quando a gente está trabalhando numa área e vai para tecnologia, né? Então, é um desafio bem interessante. Exatamente. Né? O bacana de tudo é que já vem com uma base muito ok, né? O entendimento de processos, de mercado, de negócio, de necessidades, né? E agora a gente precisa converter tudo isso. Então, o desafio, ele é legal. É legal. Somar aí pessoas com tecnologia, são poucos que têm essa oportunidade. É. Bacana, e nós vamos falar mais disso na sequência, hein? Tá chegando algumas perguntas aqui, a primeira que eu vou fazer é para Androsiana. Androsiana, a pergunta que chegou é: como o RH pode transformar o recrutamento e a seleção em processos estratégicos que contribuem diretamente para o resultado do negócio? Existem boas práticas? O que você recomenda para isso? Ai, tem várias, né? Várias. Várias boas práticas. Mas o que eu vejo, né? O RH, ele precisa ser estratégico, né, Guilherme? Então, cada vez mais, né, ser estratégico. Então, aquela visão que muitas vezes a gente tem de, a empresa tem o RH, né? Mas o RH, muitas vezes, quando fala RH, submete a folha, a processos mais operacionais, e a gente vê muito isso nas empresas, que quando a gente fala, quem é seu RH? Como é seu RH? Muitas vezes o RH é folha, né? É DP, e não é isso, né? A gente tem que levar essa cultura para as empresas, que o RH ele precisa ser estratégico para gerar resultado. Né? Então, claro, tem várias dicas que a gente pode dar, né? Mas assim, o que eu acredito que seja alguns das principais dicas assim para os RHs e para os empresários é fazer com que o RH conheça do negócio. E que o RH não seja aquela pessoa que fica lá na salinha cuidando de folha e de ponto e dessa Isolada parte burocrática, lá, né? mas que ele realmente esteja envolvido com o negócio, com as estratégias do negócio, que participe do planejamento, que seja realmente ativo e esteja junto com a direção. Para quê? Para que ele consiga não só recrutar a pessoa certa, porque daí ele vai entender qual é a cultura da empresa, o que a empresa planeja para daqui um certo período, né? E qual é o perfil de candidato que essa empresa precisa. E assim, utilizar ferramentas para isso. Hoje existem muitas ferramentas no mercado. O Vagou é uma, o VORS, né? Pensando em desempenho, em questão de fit cultural, né? O Vagou a questão de fit cultural. Então, a empresa, o RH, ela precisa conhecer do negócio, usar ferramentas tecnológicas para que ajude na aceleração do processo de recrutamento e seleção, para que seja mais assertivo, pensando em vagas, né? A pergunta é sobre recrutamento, né? A contratação, que o RH ele não se preocupe só em fechar a vaga, mas que o processo seja assertivo para que a pessoa permaneça na empresa. E como fazer um processo assertivo? Desde a divulgação da vaga. Né? Então, é divulgar a vaga corretamente, é colocar todos os simples bem feito, né? É colocar lá todas as especificações da vaga, quais são os requisitos, quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter, quais são as soft skills, as hard skills que são importantes. Então, isso é bom tanto para o RH, que vai conseguir filtrar melhor, né? E usando uma ferramenta que proporcione isso
né, agiliza muito. A Vagol, por exemplo, ela otimiza em torno de 80%. 80%? Do processo de recrutamento. De fazer um processo manual, né, ir lá buscar currículo e tudo mais até o momento da contratação. Então, a gente reduz em torno de 80% do tempo do recrutador. Então, você imagina, né, um processo tradicional com um processo com uma ferramenta. E assim para as outras, não só para recrutamento, né, mas para os outros subsistemas de RH, né, ter essa tecnologia. O fit cultural é muito importante, que é um dos testes, né, que a gente tem. Então, assim, é cruzar a cultura da empresa com a cultura do candidato, porque tem que bater, né, tem que ter um percentual de corte, vamos dizer assim, né, porque o funcionário, o candidato, ele tem que se sentir também parte da organização e tem que ter a ver com ele, com a cultura dele, com os valores dele, né, então total, isso é importante. Né? A questão dos feedbacks no processo seletivo também é muito importante, a questão do desenvolvimento depois, né? Utilizando daqui a pouco ferramentas, né, que favorecem isso. Então, eu acredito que alguns pontos são esses, sabe, Guilherme? Eu posso contribuir? Pode. Eu achei, é bem interessante, Androsiana, trazer essa questão desde a divulgação. Porque o que acontece com as empresas? Elas acham que elas sabem fazer um processo de recrutamento e seleção sozinhas. Então, não que elas não possam aprender. Então, nós temos os consultores técnicos, especialistas que podem orientar. E é um detalhe, né, Andresiana, que você diz, nossa, às vezes eu penso, nossa, mas isso aqui é tão simples, né? Mas o óbvio precisa ser dito, então faz toda a diferença você fazer uma divulgação estratégica, porque senão você erra o foco. É aquela flecha lá, que você é no alvo, você quer aquela pessoa. E se você coloca alguma questão ali, desde uma foto na divulgação, que não tem a ver com o negócio, porque a gente usa bastante, né, hoje, até memes no LinkedIn para atrair, para mostrar, enfim, que seja uma mensagem por escrita, precisa ser estratégica. E as empresas, muitas vezes, elas fazem por conta. Então, elas podem até fazer por conta, mas coloquem o RH para estudar um pouco, para ir atrás de treinamento, ou buscar uma consultoria num primeiro momento, né? Ou terceirizar para Vagol, né? Então, eu acho que isso é bem importante reforçar. E assim, tem um dado que é bem interessante, 33% das empresas apenas buscam tecnologia na área de recrutamento e seleção. Então, é um número muito baixo, né, se for pensar assim, porque hoje a empresa que não busca se aperfeiçoar, não busca acompanhar a inovação, ela vai ficar para trás. E é aquela história, né? Às vezes o dono ali, a área de RH pensa, mas o meu processo de recrutamento e seleção pode se tornar muito caro. Mas muitas vezes o mais caro é depois que você trouxe uma pessoa que não faz sentido nenhum para a empresa. Aí sim vai se tornar muito caro, né? Aí não tem mais o que fazer. Sim, isso mesmo. Exatamente. Bom, então vamos lá. Chegou uma pergunta aqui para o Christian. Christian, sabemos que cada empresa tem desafios únicos. Quais são os critérios mais importantes para definir prioridades estratégicas em gestão de pessoas? Na sua experiência, dessa experiência com tecnologia, gestão de pessoas, como você citou já lá no recrutamento e seleção e tudo mais, quais os erros mais acontecem nesse sentido? 70% o indicador, né, existem alguns estudos, enfim, que trazem mais de 70% das transformações empresariais, elas falham. Mas por que elas falham? Porque elas não estão bem alinhadas. Porque eu não tenho clareza, porque eu tenho um movimento, mas eu não tenho a direção correta, eu não tenho método, né, que é o que realmente vai guiar todas essas transformações. Então, no primeiro ponto, quando eu vou falar de pessoas e estratégias, eu preciso falar de pessoas e resultados, não posso nem falar só de resultados, como tenho que falar de pessoas, Sim. E nem só de pessoas, né, sem resultados, tenho que sempre combinar os dois, a gente precisa das pessoas certas nos lugares certos. Então, uma vez que eu tenho uma estratégia, que eu já tenho um mapa, eu preciso começar a olhar as pessoas e realmente visualizar a entrega que elas estão fazendo. Se realmente com o time que eu tenho, com as pessoas, com os nomes, com o comportamento que eu tenho dentro da minha equipe, eu vou conseguir alcançar a minha estratégia. Então,
Quando eu falava logo ali no início, né, a oportunidade de trabalhar com tecnologia e pessoas, eu também tive a oportunidade de já navegar por mais de 100 RHs diferentes e realidades. E uma coisa muito incomum que existe, e é verdadeiro isso, são os resultados são alcançados com as pessoas certas nos lugares certos. Então, estratégia de pessoas, a gente pode falar de ferramenta, pode falar uma metodologia, um desenho muito bem definido, um processo, mas se eu não tiver a pessoa certa no lugar certo, eu não vou conseguir alcançar os meus resultados. Então, a base das estratégias ligadas à área de gestão de pessoas são as pessoas. Então, são as pessoas certas nos lugares certos. E aí eu tenho mecanismos para identificar isso, trabalhar, desenvolver, enfim. Aí sim entra a tecnologia, entra as áreas de apoio. Mas eu preciso das pessoas certas, nos lugares certos, fazendo o certo. Você falou uma coisa que faz muito sentido, o uso da tecnologia, né? A Androsiana também citou aqui que 33%, me corrija, tá? 33% ali das empresas não buscam tecnologia para recrutamento e seleção. Na parte de desempenho, gestão de pessoas ali, avaliações, isso é um fato que também se reverbera ou, na sua opinião, não? Hoje as empresas estão buscando algo para mostrar o caminho que o colaborador precisa fazer, o que ele está entregando, o que ele deixou de entregar. Como que está esse cenário hoje? Inacreditavelmente ainda se reverbera. Se reverbera. A gente vê no mercado muitas empresas de todos os portes. Até eu gosto bastante da seguinte colocação. Não é o tamanho da empresa que determina a estruturação da área de gestão de pessoas, e sim a mentalidade da empresa. Né? Aonde que ela quer chegar, como que ela quer se posicionar, porque é a partir disso que a gente vai olhar para pessoas e entender, né, todo esse movimento. Então não é o tamanho, não é o porte da empresa, a quantidade de colaboradores, mas a mentalidade. E a gente encontra muito ainda no mercado empresas sem um processo de gestão de desempenho. Claro, mas eu tenho uma avaliação que o meu RH realiza. Com qual qualidade? Quais são os critérios? O quanto que esses critérios realmente estão alinhados com as estratégias da empresa? O quanto que a avaliação de desempenho do meu colaborador está conversando com a estratégia da empresa e com uma visão de futuro aí de 5 anos? O quanto que realmente isso é uma construção? Quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de negócios, não é só olhar o hoje ou executar um processo por fazer. É bonito? É bonito. Todos os meus colaboradores têm avaliação de desempenho, têm uma meta, eu estou utilizando um sistema aqui fantástico. Mas o quanto que realmente isso está entregando resultado. E resultado real mesmo, entregando em números. Porque são pessoas e resultados. Nem só pessoas, nem só resultados. Os dois precisam caminhar juntos. E o quanto que eu consigo realmente visualizar isso. E a minha estratégia, as minhas ações estão se conversando para que isso aconteça. Então, no mercado ainda existe, para nós do VORS, uma oportunidade gigante. E quando a gente fala de resultados, né, Christian, assim, é tão bom. Eu gosto bastante de números, né? Sempre fui boa em matemática, né? Então, eu gosto dos indicadores. Né? E, assim, eu conheço o VORS e falando do VORS, falando da Vagol também, são 2 softwares que oferecem a munição, eu digo, né, pro analista de RH olhar o quanto está tendo de resultado, tanto em recrutamento quanto em desempenho, né? Então, isso é bem importante, porque aí você tem fatos e dados para tu chegar numa reunião daqui a pouco com a gerência, com a direção, e você ter ali, não, a gente utiliza um software que mede isso, que, né, que traz o resultado e tá aqui os indicadores. Qual que é meu SLA de contratação? Quanto tempo os meus analistas demoram para recrutar? Qual ação que eu vou tomar em cima disso? Tá ali, tem dados, tem fatos e dados. Então, por isso, eu acho que 33% é um número baixo de empresas que utilizam, que buscam, né, tecnologia voltada para a área de RH, porque facilita muito a nossa vida, né? E aquela história, né, o gerente ali, o responsável pela área, o gestor, ele precisa se fazer aquela seguinte pergunta: dentro da minha equipe, quantos colaboradores de fato estão gerando resultado e quantos só estão ocupando espaço, né? Só ocupando espaço ali no dia a dia, que talvez muitas vezes esteja tracionando a empresa ao contrário, não esteja levando para o objetivo que é esperado. E é importante. E outra frase que eu diria aqui é que muitas vezes tem gestores que fingem que veem as entregas e os colaboradores fingem que entregam e tá tudo bem, segue a vida, depois lá no futuro vira uma bola de neve que não tem mais o que fazer, daí eles, poxa, agora eu preciso resolver.
mas poderia ter resolvido antes. É uma questão de cultura, né, Guilherme, assim, que pode sair do RH. Né? Não é de um dia para o outro que se muda a cultura de uma empresa utilizar a tecnologia, de realmente olhar, né, os resultados da área de gestão de pessoas, porque às vezes a gente, né, Fabiana, a gente trabalha com empresas, o Christian também, né, assim, a gente vê a realidade dos RHs que muitas vezes eles são aquele RH que fica, às vezes, lá meio excluído ali, né? Então, assim, muitas vezes tem que partir do RH. Tem que partir do RH, do gestor, do BP que tá ali, né? Sugerir, mostrar resultado, né? Ser estratégico para ajudar a empresa, né, a atingir melhores resultados e chegar num patamar diferente, né? Eu vejo que o RH tem que ter uma soft skill extremamente necessária, que é a liderança. Se o RH não é líder, ele não toma frente, ele não é proativo. E aí ele não vai conseguir impulsionar, fazer a missão dele, que é impulsionar os outros líderes de outros setores. E quando o Christian estava falando, eu me lembrei do PDCA, né? Então, para que a coisa funcione e não fique só no lero-lero, você precisa planejar, plan, do, check and act. Planejar, fazer e checar, né? Então, o líder, não existe empresa sem líder, né? A gente sabe, sem pessoas e sem líder. O líder é extremamente estratégico para o negócio. Porque se ele não vai lá e cobra, não adianta você implantar alguma coisa que só fica no vamos ver, como você falou. Então, precisa ser avaliado sempre. Você coloca uma meta, tenho visto demais isso nas empresas. Vamos fazer. A empresa faz, implanta, chega aqui, não vai para frente. Porque não se checou. A gente já fez, mas não recheca, e aí a coisa fica para trás, esquece, deixa para lá, a gente já fez uma vez, então não tem uma continuidade, e se não tem continuidade, o negócio não vai evoluindo, não vai crescendo. Interessante, então olha aí, ó, Fabiana, você já até respondeu aqui a próxima pergunta que foi mandado, que é, num cenário de transformação digital e mudanças constantes, conforme a gente já vê, né? Como o RH pode se manter alinhado com a estratégia da empresa? Que ferramentas e metodologias ajudam nesse alinhamento? Inclusive, você citou aí o velho e bom fundamento, que é o PDCA, PODC da administração. Tem mais algo que o líder, que a empresa, que o gestor de RH precisa se atentar? Se você fala no digital, né, quem não é digital hoje vai ficar para trás, primeiro. Né? Porque nós estamos numa era digital. Então, eu ouvi essa semana numa fala de alguém aí. Quem chega antes, pega primeiro. Exatamente. Né? Pega o bolo primeiro. Então, não tem como a gente não ser digital. Em algum momento a gente vai precisar, senão a gente vai perder espaço. Perder produtividade, perder tempo. Então, essa é uma grande questão para se pensar e para se avaliar. Se a gente não entra hoje, a gente vai ter que entrar logo logo. E aí a gente já vai estar atrasado. Então, e o VORS nós usamos o VORS, né? Nós franqueamos o VORS, nós utilizamos o VORS, né? Então, a gente está aprendendo com ele o tempo todo, a gente vê os indicadores ali, a gente vê o sentimento, o engajamento, então não é só o recrutamento e seleção, é tudo, é do início ao fim. Se a gente fala hoje de geração Y, X, Y, Z, todas precisam estar ali dentro, e uma grande questão do VORS, a maior é difícil de você dizer, mas uma grande questão que a gente percebe muita dificuldade nas empresas é a comunicação. Se a gente não tem uma comunicação linear, onde todos falam a mesma língua, desde a cultura até procedimentos, processos, resultados, queremos X coisa, a comunicação não flui e o negócio não vai para frente. Daqui a pouco a gente está remando, né, os funcionários estão indo para cá, a diretoria está indo para lá. E não parece ser tão fácil resolver a problemática de comunicação?
Pois é, né? Pois é, não parece ser tão fácil. Olha, eu diria que resolver a gente não vai resolver. Só que eu posso falar isso em rede nacional? Pode, depois a gente coloca Mas assim, a gente... mas vai ter que falar, né? Porque quando eu comecei, já existia essa fala, né? Participei de alguns GPTW, que sempre se falava que a comunicação é o grande gargalo. E hoje eu vejo a mesma coisa, empresas pequenas e empresas grandes. Às vezes, as grandes, elas têm mais funcionário, elas têm mais facilidade na comunicação do que as menores. Porque as menores, ela fala para cá, você fala para lá, ela fala para lá, e foi um fio, como é que é? O telefone sem fio que você foi, né? E as grandes têm o digital, tem a tecnologia, as pessoas entram ao mesmo tempo, podem entrar ao mesmo tempo lá na plataforma Voz, elas ao mesmo tempo elas vão ver as informações do mesmo jeito, então facilita mais ainda do que outras questões. Você sabe que você me lembrou aqui que eu li esses dias que grandes empresas, né, você citou pequena, média e grande, mas teve uma pesquisa da All People Mais que citou que gestores Magazine Luiza, depois o pessoal vai cortar aqui, Magazine Luiza, Americanas, Azul e entre outros, citam que um dos principais problemas é a comunicação. Então, só trazendo aqui dados, né, mais de 80% dos gestores a nível nacional citam que esse problema ainda se reverbera, né? E como você citou, o Voz é uma ferramenta que vem para ajudar, que vem para trazer uma solução para isso. E aí, Cristiano, te faço a pergunta. No sentido de comunicação, como que o Voz auxilia as empresas hoje? Você que está ali, né, nas trincheiras, ajudando as empresas, cada vez que chega uma aqui para a gente fazer implantação, você que está à frente. Então, como que você auxilia junto com o Voz? Beleza. Comunicação não é só chat, não é WhatsApp, tá? Comunicação vai muito além disso. Mas nós temos os grupos no WhatsApp, a nossa comunicação é perfeita. Não é isso. Comunicação não é isso. Comunicação, ela precisa ser estratégica. E a comunicação, ela vai desde o colaborador ter um descritivo de cargo, de atividade, de responsabilidades, de hard e soft skills claro, né? Ter as suas métricas de uma forma clara, ele entender o que ele precisa entregar dentro da organização, qual que é o papel dele, qual que é o propósito. Muito se fala em propósito, né? Então, por que ele existe? Por que ele está ali? Então, a comunicação parte já daí. Então, desde o recrutamento e seleção, eu tenho uma clareza do que você precisa entregar, quem é você, dentro desse ecossistema chamado empresa, organização, o que você vai fazer, quais serão as suas responsabilidades, você ter clareza com relação às métricas, aos processos. Então aí surge o Voz, onde o seu principal papel, que é a gestão de desempenho dos colaboradores, que isso também é comunicação, através do momento que você tem uma avaliação sobre o teu desempenho, sobre os teus conhecimentos, habilidades, você tem as tuas metas conversando com você todos os dias, eu até brinco, né? O colaborador, ele precisa ter clareza, para que ele realmente consiga entregar os resultados, ele precisa tomar café da manhã lá com a meta dele, precisa almoçar com a meta dele, ele precisa chegar ao final do dia, marcar o ponto, dar uma olhadinha na meta dele, como que tá. Ele precisa ter clareza com relação às suas entregas. E o Voz vai proporcionar tudo isso. Então, a plataforma do Voz, com seu principal foco na área de gestão de desempenho, então vai trazer essa clareza e a gente vai conseguir comunicar muito melhor a estratégia da empresa com o que realmente ele precisa entregar. Claro, nós temos outros gatilhos dentro do Voz também, aí falando em endomarketing, toda a parte de comunicação através de feed, ferramentas de chat, que são mecanismos que facilitam a comunicação, a troca de mensagens. Mas quando a gente fala em comunicação estratégica para RH, a gente está falando desde o descritivo até fazer com que isso converse com a estratégia e com o plano de futuro da empresa. Então isso sim realmente é comunicação e isso a gente vai resolver dentro do Voz. Bacana. Androsiana, seguindo aqui falando sobre comunicação, o Christian trouxe um ponto importante, né, que eu gostaria que você complementasse sobre a comunicação no recrutamento e seleção. A gente vê várias questões em LinkedIn, o pessoal reclamando que muitas vezes não recebe o retorno, que não sabe como é que está a vaga, não tem atualização. Isso também é uma espécie de comunicação que, querendo ou não, acaba já afetando esse colaborador que muitas vezes vai iniciar sua jornada na empresa, ou não também, né? Mas que acaba afetando no quesito de comunicação. No recrutamento e seleção, isso acontece muito?
Acontece. Inclusive, Guilherme, essa é um dos pontos que a gente mais cuidou, sabe? Quando a gente foi desenvolver o Vagol, a questão do feedback, né? Ser uma solução simples para quem está acessando, né? Para o candidato, na experiência do candidato e do feedback. E o feedback, ele tem dois lados, né? Acaba ajudando muito a empresa, porque acaba tendo uma visão, o candidato acaba tendo uma visão muito positiva da empresa, porque pensa quantos processos, eu já participei de processos seletivos, né, imagino que todo mundo aqui, né, mas assim, que é frustrante você participar de um processo e não receber o retorno. Em que etapa que eu estou? Né? Qual que é a etapa? Eu estou participando desse processo? Não estou? Então, é bem importante ter esse retorno, dar esse retorno, né? Isso é questão de zelo, é questão de cuidado com a pessoa também que está participando do processo seletivo. Então, isso acontece muito, né? Mas é muito de responsabilidade do recrutador fazer isso, né? E causar esta boa impressão também, e a questão de respeito para o candidato. Né? Então, acontece bastante. Aí a gente pode falar, Androsiana, que aí começa a cultura da empresa, né? Porque se ele for colaborador, ele vai ter uma visão. E se ele não for, ele também vai ter essa mesma visão e vai espalhar isso para os vizinhos. É que nem mercado, né? Quando você não é bem atendido. Aquela empresa já fui lá, mas nossa, nem me dá um retorno. Então, as empresas não pensam nisso. Né? Simplesmente largam assim, claro, eu tô generalizando, né? Tem várias assim que são ótimas, mas a gente vê demais isso. E todo assim, reflexo. E assim, é lógico que vamos pensar uma vaga só. Vamos supor que participem 150 candidatos. Uma vaga. Vamos supor que a empresa tenha 50 vagas. Quantos candidatos vão passar pelo recrutador? Então, muitas vezes é humanamente impossível, manualmente, você dar retorno para todos esses candidatos. Então, assim, por exemplo, no Vagol, movimentou o candidato, já vai o feedback personalizado, né? Então, conforme vai avançando de etapa, já vai para todos os candidatos. Então, voltamos no uso da tecnologia, né? Então, para ajudar isso manualmente, a gente entende que é humanamente impossível dar retorno para todo mundo, né? Mas quando se usa a tecnologia a seu favor, isso facilita muito, né? Tem razão. Fabiana, chegou uma pergunta aqui que é: com o avanço do trabalho híbrido, muito interessante essa pergunta, quais são os novos desafios que o RH precisa priorizar para manter a motivação e engajamento dos colaboradores? E quais são as tendências que você enxerga para o futuro próximo? Já falando que nós estamos iniciando em 2025, quais são as tendências e quais são os novos desafios do RH para esse mundo híbrido do trabalho? O híbrido, não sei se os colegas aqui concordam, mas é o maior desafio. Uma turma lá, outra turma aqui, alguns no presencial, outros no remoto, e eu acho extremamente desafiador. Como que você vai engajar? E aí entra a tecnologia novamente, não foge disso, entra a comunicação novamente, entra uma liderança muito parceira do negócio, e eu diria que a gente, nessa geração, nessa nova era do remoto, a gente trabalha mais, né? Não sei se todo mundo concorda, mas as pessoas querem trabalhar home office, mas elas estão trabalhando mais, especialmente os engajados, os que são comprometidos, porque você precisa estar ligado, e aí entra de novo a liderança. Se o líder precisa estar ligado no que o camarada lá do outro lado, que é o colaborador dele, está fazendo, né? Se ele está ligado ali, se ele está bem, mentalmente bem, a saúde física e mental faz parte. Se o mental faz parte, o físico também, né? Porque hoje a gente sabe que pra gente estar bem mentalmente, a gente tem que estar fisicamente também bem, né? Fazer exercício e tudo mais. Então, o desafio vai continuar aí. A geração jovem, ela quer todos querem trabalhar home office.
pelo menos ali, para a Deise que está aqui, né, nos bastidores, as pessoas, os jovens principalmente, querem estar no home office, mas não é para todo mundo. Tem as soft skills, a gente tem que olhar para isso e ver quem que se adapta a esse ambiente. Eu vejo aqui na ViaSoft, a maioria está aqui, mas eu imagino que tem gente que está em casa, Sim. que está lá por N motivos, porque não está em Pato Branco, porque é necessário, né? Então, a gente tem que estar munido de ferramentas também. A empresa precisa disponibilizar ferramentas para que essa pessoa faça um bom trabalho, desde uma cadeira ergonomicamente saudável, né? Como que você vai disponibilizar um ambiente na casa da pessoa? Você sabe a internet, como é que está a internet dela? Como que esse líder cobra que ela seja produtiva se nem a internet dela não tá lá instável? Tem muita variável nesse híbrido. Então, é um desafio gigante. Eu penso que futuro está mais próximo, cada vez mais próximo desse colaborador que está fora da empresa, ter um líder muito alinhado a esse colaborador, que saiba dos detalhes dele. Opa, não apareceu hoje no chat, não tá ali, tá estranho, tá demorando, vamos lá, vamos acionar. Não ficar 2, 3, 4 dias sem dar oi, sem pelo menos dizer, opa, né? Sim. Seguir os resultados PDCA, avaliar, ficar vendo as métricas ali, voz nele, né? Para que você perceba ali o sentimento dele, o feedback dele, o que tá sim, acontecendo ali, muita comunicação, e comunicação no sentido também de olho no olho. O cara tá lá do outro lado, eu tô aqui, ó, eu tô te olhando, abre a tela, né? Fala aqui comigo. Hoje você tá aqui, quando você vem, você tá aqui, você volta, vem aqui semana que vem. Eu não consigo ver assim, inventar a roda. São coisas que a gente já sabe, mas que a gente precisa estar mais e mais atento ao que vem por aí, porque a tendência é de mais pessoas distantes. Eu penso que a gente precisa se especializar cada vez mais. A gente não falou aqui ainda em treinamento, mas a gente precisa dar esse treinamento o tempo inteiro para essas pessoas. Nós estamos num Brasil envelhecendo, então a gente tem os 40 a mais, 50 a mais, que tem mais desafio com a tecnologia, mas eles vão aprender, eles já estão dentro da tecnologia, eles precisam aprender, eles são mais lentos, talvez. Alguns já não são mais tão lentos assim. Né? Eles só não cresceram dentro, eles precisam se esforçar um pouco mais, mas eles também precisam aprender. Então, tem o treinamento constante, contínuo. Não é assim, vamos dar um treinamento de uma semana e se acaba. É algo que precisa ser sucessivo. Falando em sucessivo, é sucessão também, transição de carreira. E aí vai, né, Christian? É muita coisa de gestão de pessoas, né? É muita coisa. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta da pessoa ali, mas eu penso que seja isso, ficar de olho aberto e principalmente nos talentos, para a gente não perder esses talentos. Porque a gente quer manter pelo menos os talentos no Brasil, né? A gente não quer perder eles para fora do país, porque é uma tendência também. Olha que interessante, Fabiana. E seguindo nesse sentido, a próxima pergunta seria como o uso da tecnologia pode ajudar a isso? E eu faço essa pergunta aí para o Christian, porque eu sei que o VORS tem muita, mas muita ferramenta dentro dele ali que pode auxiliar na questão de empresas que trabalham, que têm colaboradores em home office, né? Parte de comunicação, desempenho, controle de metas, etc. Conta um pouquinho para nós aí como que o VORS pode chegar nesse nível e atender essas empresas que estão com essa dificuldade. Legal. Então, sempre são sobre pessoas e resultados. Então, o VORS ele consegue casar muito bem essa questão da tecnologia. E a gente tem uma preocupação muito grande interna, que é desenvolver um produto, desenvolver uma tecnologia que ela seja aderente à minha realidade, à minha empresa, à minha cultura, ao meu perfil de colaborador. Então, a gente hoje está dentro de vários segmentos. Então, varejo, a gente tem uma força bastante grande. Então, hoje, se a gente pegar
das maiores redes de supermercados, a gente tem aí 40% desse share de mercado, então a gente é extremamente forte, né? A ferramenta é extremamente potente. Agronegócio, que é um dos segmentos muito fortes aí da ViaSoft também, então a gente está muito imerso nesses segmentos, né? Nesses setores, e a gente tem uma preocupação muito grande em entregar a tecnologia que faça sentido. E ela precisa entregar resultados para os gestores, para as lideranças, para a área de gestão de pessoas, mas a gente precisa da adesão de quem está do outro lado também. Então a gente tem uma preocupação muito grande já de início, de largada, que é ter uma plataforma amigável, ter uma plataforma estruturada. A partir disso, nós temos um trabalho muito grande em trabalhar a jornada do colaborador. E o que é a jornada do colaborador? Ele ter clareza desde a sua chegada dentro da empresa até onde ele pode chegar, com um recurso, uma ferramenta, né, que nós temos chamado mapa de carreira. Dentro da jornada do colaborador, nós temos funções, a gente já conseguiu trazer toda a parte de autoatendimento de RH, de gestão de pessoas, através de uma inteligência artificial, que a qualquer momento o colaborador tem alguma dúvida com relação à carreira, à jornada dele, ao RH, ao que ele tem que fazer com o processo. Então, vamos pensar naquele colaborador que está distante um pouco, né, da realidade, da matriz da empresa, da sede, enfim, mas ele precisa da informação, e muitas vezes tem que ser rápido. Né? Ele depende, vou mandar uma mensagem, esperar que a pessoa do outro lado esteja disponível para me responder, ele imediatamente já consegue resolver isso através da inteligência artificial. Então nós conseguimos já implementar todo o autoatendimento de RH dentro da plataforma aí do VORS. Gestão de desempenho, com um processo muito completo e transparente. Então quando eu falo processo completo, a gente está falando avaliação de desempenho, feedback, toda a parte de plano de desenvolvimento individual, e já vou dar até um spoiler aqui. Nós estamos falando já agora 2025 para o segundo semestre de plataformas de educação corporativas aqui dentro do VORS. Então, para que realmente a gente consiga ter toda a jornada, agora o time técnico está lá, estão perdendo os cabelos, mas vou deixar isso com eles, né? Então, para que a gente tenha toda essa jornada dentro do colaborador, dentro da organização, ele consiga visualizar onde ele pode pivotar a sua carreira, seja no modelo Y ou crescente natural, né, dentro das suas posições, consiga fazer a gestão de desempenho dele, consiga me comunicar com clareza, consiga trabalhar, ter a transparência de um processo de gestão de desempenho com feedback, com meta, com avaliação, com PDI. Então, dar as devidas condições, mesmo para quem está próximo ou até mesmo para quem está um pouquinho mais distante. Eu gosto também de uma colocação dentro da área de gestão de pessoas, porque quem realmente tem que ser protagonista, quem tem que brilhar muito, tem que ser o líder. Eu, como recurso humano, gestão de pessoas, tenho que dar todo o suporte ferramental, estrutura. Lá no nível estratégico, sim. Lá sou eu, gestão de pessoas, RH, que preciso conquistar o meu espaço e levar isso. Mas no dia a dia, na operacionalização de tudo isso, de colocar a estratégia através de método, levar realmente a desenvolver talentos, trabalhar pessoas, é o papel do líder, é o papel da liderança. Então nós precisamos proporcionar isso. E o VORS, ele vai dar todo esse suporte. Então, além da tecnologia, um dos suportes que a gente dá nesse sentido também é no desenvolvimento, né, desses processos. Então, mas a minha organização, a minha empresa não está nesse momento, ou ainda não sei por onde começar, o que eu vou fazer. Então, até nós temos uma vertente, que é a trilha VORS, que é onde a gente vai trabalhar dentro de 7 passos extremamente estratégicos. E eu falo muito, a trilha VORS ela é o quê? A trilha VORS é uma consultoria direcionada para a empresa para que você consiga atrelar a tua estratégia com as pessoas, para que realmente você consiga dar clareza em todo o teu processo de gestão de pessoas, conversando tudo isso com a tua estratégia, com o teu objetivo. Onde você quer estar daqui 5 anos? Então a trilha VORS é o primeiro passo para que você alcance esses resultados, fazendo com que a tua missão, com que a tua estratégia no momento converse realmente com todas as pessoas, para que você consiga o engajamento do teu time para alcançar os resultados, para que você tenha clareza, para que você consiga fazer as checagens no momento adequado. Então, através de um PDI, através do feedback, da gestão de metas semestrais, bimestrais, anuais, mas que você tenha a oportunidade, através da tecnologia, então, de comunicar a tua estratégia, transferir isso para as pessoas e realmente conduzir para uma entrega de resultados e ser mais assertivo, estratégico aí com pessoas e com essa área. Maravilha! E chegando finalmente aqui do nosso podcast, dessa fala, eu queria ficar com vocês aqui a noite toda, mas sei que vocês também, a Fabiana tem que voltar para Cascavel, 2 vizinhos. O tema desse podcast foi as prioridades estratégicas para o RH, agora em 2025. Se vocês fossem elencar aqui, eu gostaria de que vocês
pudessem complementar, qual é a prioridade matriz, a prioridade máxima que um gestor de RH precisaria ter em mente para 2025? Que ele não poderia esquecer, ele teria que anotar isso na frente do computador dele e trabalhar para chegar nesse resultado. O que vocês colocariam? Era recrutamento e seleção, parte de treinamento que você citou, inclusive até o próprio Vors atende. O que vocês colocariam com relação a isso? Eu até, assim, me permita, Guilherme, te falar sobre o que a gente mais escuta. Quando a gente está em uma roda de conversa com empresas, enfim, qual é o maior problema? Qual é o maior problema? Se você perguntar para uma quantidade de empresários, qual é o maior problema que você tem hoje? Muitas vezes eles vão falar recrutamento. Podem fazer esse teste. Vão falar que é recrutamento. Mas aí, o recrutamento, ele puxa outras coisas. Porque por que é o recrutamento? Porque as pessoas saem da empresa. Porque as pessoas ou têm dificuldade de encontrar, ou têm uma alta rotatividade. Então, o que eu acredito que seja, né, uma resposta para essa tua pergunta, né, e pensando em 2025, é ser o RH estratégico, que eu falei lá no início. Né? É não ser só DP, é não olhar só para uma área, né? É dar responsabilidade para o gestor, que é o que o Christian comentou, é não ser aquele RH também que seja centralizador, né? É ser estratégico e realmente delegar, né? O que é a responsabilidade do gestor? De desenvolver os seus liderados, né? Então, é realmente ser um RH estratégico. É estudar todas as áreas, é participar de eventos para conhecer novas tecnologias, como que as empresas estão fazendo, né? Então, eu acredito que seja isso, né? Quem é RH e hoje está voltado apenas para uma área, de repente dar aquele estalo assim, poxa, vou me desenvolver em outras áreas também. E tem um ano todo para não fazer o mais o mesmo, né? Isso mesmo. É isso mesmo. E para você, Christian, qual que é a sua definição que todo gestor de RH precisa ter de estratégia máxima para 2025? Acabamos de sair de um final de 2024 onde a maioria, se não todas as empresas, discutiram planejamento estratégico. O quanto que pessoas entrou, foi o tema, foi um norte realmente dentro do planejamento estratégico das empresas. O quanto que realmente o tema pessoas estava lá presente dentro da distribuição, da estruturação dessas estratégias, dos números. Perfeito. E quando a gente fala pessoas, a gente tem que olhar o desempenho de quem está aqui, o perfil que eu preciso trazer, o que eu preciso realmente para alcançar. O quanto que isso realmente foi, né? Ou fez parte. A gente está começando 2025, dá tempo de corrigir. Né? O que não dá é chegar lá em dezembro e falar, mas eu não consegui porque eu não pensei ou as pessoas não entregaram. Mas o quanto que realmente eu considerei isso na estruturação ou, né, na montagem das minhas metas, indicadores e assim por diante. Quanto que esse tema realmente foi relevante e esteve presente, né, nessas definições estratégicas. Então é como a Androsiana realmente colocou, nós precisamos de um RH mais estratégico, presente, atuante, dando poder para que realmente a liderança possa protagonizar, né, as suas iniciativas, as suas entregas de metas, os seus indicadores. Então, sempre observando a pessoa certa, no lugar certo, fazendo certo. São pessoas e resultados, nem só pessoas, nem só resultados. Os dois precisam caminhar juntos. É isso, e não pode ser, o líder não pode ser aquele líder com desculpability, né? Ele tem que ser um líder accountable e buscar a solução. Ele tem que se provocar a equipe dele e buscar essa solução. Até um exercício, né? Qual que é a minha nota como líder, como gestor? A nota minha como líder, como gestor, é a média da nota dos colaboradores da minha equipe. E assim a gente vai cascateando isso dentro de toda a operação até eu chegar na nota final da minha empresa. Eu como empresário, minha nota como empresário, como CEO, como presidente da empresa, é a média da nota de todo mundo que está abaixo. Então se eu me permito ser um 5, eu me permito ser um 6, um 4, eu permito ter alguém no time entregando ou sendo um nota 3, né? E a gente consegue e tem essa visualização através de ferramentas, mecanismos, identificação, trabalhar, desenvolver, procurar trabalhar, são pessoas e resultados, eu preciso fazer essa combinação. Mas em um determinado momento, sim, eu devo considerar uma manutenção de um colaborador.
em um determinado momento eu tenho que considerar que sim, eu estou falhando como líder e preciso desenvolver e trabalhar pessoas para que elas entreguem mais. Fica a provocação aos líderes aí, os gestores que estão nos assistindo, fazer esse exercício, né? Fazer ali a média da sua nota com relação às entregas aí dos seus liderados. Qual que é a nota do gestor? Aí ele vai saber o que precisa ser feito, né? E para você, Fabiana, o que o líder precisa ter embaixo do braço para 2025 de estratégia para o RH, que não pode esquecer de jeito nenhum, vai ser a Bíblia dele? Quero concordar com você e contigo, mas eu preciso dizer que algo que é muito base, que é cuidar. Eu acho que você tinha falado em cuidar, você tinha usado essa palavra, que é cuidar e ter carinho e ter respeito. Porque se você não cuida daquela pessoa que tá do teu lado, que tá abaixo, que tá acima, e se você não respeita, não adianta você ir para um planejamento estratégico. Então, se você não abre um espaço para ser acolhedor e acolher as pessoas que realmente vêm para a tua empresa e fazer com que elas se sintam bem, não adianta você ter um planejamento estratégico muito bacana. E se você não tem essa habilidade, contrate, tenha pessoas do teu lado que tenham essas habilidades de acolhimento, de receptividade, de carinho, de ir lá para o âmago assim da pessoa mesmo, sabe? Eu brinco assim que às vezes a gente usa muito assim a felicidade no trabalho, né? O pessoal diz que tá fantasiando, né? Não, eu concordo, eu acredito sim que a gente precisa ser feliz no dia a dia com o que a gente está fazendo. E para a gente ser feliz, a gente precisa gostar das pessoas que estão do nosso lado, se sentir bem com as pessoas que estão do nosso lado, poder chegar aqui e dizer eu não concordo com isso, ou vamos trocar uma ideia, vamos fazer diferente, ter possibilidade, ter abertura para falar, para discutir, para fazer melhor, para fazer diferente. Então eu diria que sim, as pessoas precisam buscar a humanização mesmo, cuidar dos outros, não esquecer que você está do lado de um ser humano e que o ser humano ele tem fome, ele tem sede de atenção, de reconhecimento e de respeito. E nada mais adianta se você não tem isso, né? Maravilha, maravilha. E com as suas palavras, eu gostaria de agradecer a Androsiana, Christian, Fabiana, por esse momento enriquecedor que com certeza vai gerar muitos insights, está gerando, acredito eu que tem muita gente já anotando aqui. Agradecer o tempo de vocês, vamos ter outros momentos para conversar, agradecer o pessoal de casa aí que está nos assistindo e nos encontramos no próximo episódio do VCast. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigada.